Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno de História. Nós estamos aqui para mais uma aula do sexto ano e o assunto que nós iremos estudar hoje é o Egito Antigo, a sociedade que funcionava no Egito Antigo e os costumes que existiam no Egito Antigo. Para a gente ficar um pouco mais com certeza do que a gente vai estudar, vamos entender os próximos assuntos. Então, o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje? Por que estudamos o Egito Antigo? Como era a divisão política na África Antiga, como o Egito se tornou um império gigantesco e quais eram os grupos sociais e a função de cada grupo dentro do Egito Antigo. Lembrando, pessoal, que a nossa aula foi preparada usando o livro de história do sexto ano, lendo o capítulo 5. Então, se você quiser acompanhar a aula de uma forma mais interessante, você pode ir assistindo o vídeo e lendo o capítulo 5 do livro de história do sexto ano. O que você lembra quando você escuta falar sobre Egito? Provavelmente, uma imagem que vem à sua cabeça possa ser as pirâmides, monumentos muito famosos. Ou então, a Esfinge, que também foi uma construção muito importante realizada no período do Egito Antigo. Ou ainda, hieróglifos, que eram imagens escritas pelos antigos egípcios. Ou ainda mesmo o faraó, que era o principal governante, o maior governante do Egito Antigo. Quem sabe você até mesmo nunca ficou fantasiado como faraó numa festinha de carnaval da escola, né? Mas Egito Antigo, pessoal, é muito mais do que pirâmide, esfinge, faraó, hieróglifos, vai muito além disso. Nós precisamos entender que dentro do continente africano, que é conhecido como berço da humanidade e da civilização, existiram vários povos de diferentes culturas, diferentes formas de se viver, diferentes riquezas históricas do período da antiguidade. Lembra aquela antiguidade que a gente viu lá na primeira aula? Esses povos, então, que viveram dentro desse período, e principalmente no continente africano, formaram várias sociedades, como o Egito Antigo. Sociedades essas que transformaram e tinham características particulares. E por isso que a gente as estuda, como o Egito Antigo. Por isso, pessoal, é muito importante nós estudarmos a história da África e do continente africano, por ele ser o berço da humanidade e da civilização. Ou seja, nós percebemos que esse continente, que infelizmente muitas vezes chega uma imagem até nós de pobreza, de miséria, tem uma história muito rica, uma história muito importante. E que por causa disso nós estudamos, por causa das transformações e dos conhecimentos que aquelas sociedades que viveram 2.000 ou 3.000 anos atrás chegaram até os nossos dias. Hoje nós vamos entender então como era esse Egito Antigo. Mas antes de nós chegarmos no Egito, é preciso pensar e observar como que vivia, como que eram as organizações políticas dentro desse enorme continente africano. A primeira organização que nós conhecemos foram as aldeias, que era um grupo menor, que obedecia às ordens de um líder. Esse líder buscava o bem-estar de todas essas pessoas que viviam na aldeia e ele era auxiliado por um conselho de pessoas. Depois nós vamos ter as cidades-estado. O que significa isso? Eram cidades que possuíam uma autonomia própria, ou seja, elas tinham uma estrutura maior do que as aldeias e uma cidade-estado não interferia em outra. Isso significava que elas possuíam um poder próprio, leis, formas de se viver, entre outras coisas. Depois, nós vamos ter os reinos, que aí sim é uma estrutura maior, onde quem comandava era um rei, e esse reino nada mais era do que um agrupamento de várias cidades maiores ou de várias aldeias. E, por fim, o Egito, como nós vamos conhecer hoje, ele vai se formar em um império. O império já dá uma extensão muito maior de regiões ou até mesmo cidades que obedeciam à cidade mais poderosa, a cidade mais importante. Ou ainda um império poderia agrupar vários diferentes reinos. Observando toda essa estrutura política do continente africano, nós percebemos a grande diversidade. E por isso que nós não podemos enxergar esse continente de uma maneira igual, ou de uma maneira muito simples. Mas agora que a gente entendeu isso, vamos então conhecer o Egito Antigo. Antes de nós vermos como que o Egito se tornou um império, nós temos que conhecer um dos personagens mais importantes da história do Egito,
que foi o rio Nilo. Registros arqueológicos nos mostram que desde 8.000 a.C., ou seja, muito tempo atrás, já houve contato de moradores, de pessoas do Egito naquela região do rio Nilo. Mas somente a partir de 5.000 a.C., que o rio Nilo passou a ter uma utilização, ou seja, os recursos do rio Nilo passaram a ter uma utilização cada vez maior para os egípcios. De que maneira? O rio Nilo foi utilizado como meio de transporte, ele foi utilizado para a divisão do tempo e principalmente para a agricultura. Ou seja, a gente consegue perceber que a sociedade egípcia, como a gente olha aqui nesse mapa, ela se forma em volta do rio Nilo. Não significa que o Egito era só isso, era muito maior. Mas as principais cidades, as principais construções vão estar em volta do rio Nilo. Esse tipo de civilização que nasce em torno de um rio é o que nós chamamos de civilizações hidráulicas. Civilização significa o povo que vive naquela região. Hidráulica vem de água, ou seja, são civilizações que sobrevivem e que vivem em torno de um rio muito importante. A gente pode observar aqui nessa imagem como que o rio Nilo foi importante para a agricultura. Por quê? Eles dividiam o ano conforme as enchentes do rio. Ou seja, quando o rio estava cheio, era quando a água fertilizava, ou seja, deixava o solo preparado para a plantação. Quando a água do rio descia, eles vinham e plantavam o que precisavam. Depois, a irrigação, o alimento crescia e, por fim, a colheita. Isso determinava como que a agricultura, como que esses povos iriam se desenvolver de forma da agricultura, mas também a passagem do tempo, certo? Cada estação era, então, uma forma deles observarem a agricultura e conseguir seus alimentos. Agora, antes do Egito se tornar um império, ele era uma região formada por várias aldeias que formaram, então, 2 reinos. Lembra que a gente viu lá no começo? As aldeias, que eram um pouco menores, elas vão formar 2 reinos. O Baixo Egito e o Alto Egito. Esses 2 reinos brigaram e realizaram várias guerras entre si durante muito tempo. Só que, aproximadamente entre 3.100 a.C., o rei Menés, do Alto Egito, conquista o Baixo Antigo. E esse rei, então, unifica os dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito, e forma o que nós conhecemos como o Império Egípcio. Esse rei, então, a partir de então, ele se torna o que nós conhecemos como faraó, que vai ser o líder do Império Egípcio. Ele vai ser o primeiro faraó. Se a gente observar aqui nessa imagem, a coroa do faraó era justamente a união da coroa do rei do Alto Egito com a coroa vermelha, que era o rei do Baixo Egito. Isso mostrou que agora não existia mais Baixo Egito ou Alto Egito, mas existia sim o Império Egípcio, uma estrutura muito maior que vai ser muito mais forte. Nesse período, então, nós vamos ter o que nós conhecemos como o Império Egito ou o Egito Antigo, que surge desde a sua unificação em 3.100 a.C. até 525 a.C., quando o Império Egípcio é conquistado pelos persas. Dentro dessa divisão, nós temos Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Dentro desse momento todo, o Império Egípcio cresceu muito, teve muitas guerras, mas também teve momentos em que teve que ficar um pouco mais com cuidado. Vamos observar agora um pouco disso. Quem vivia nessa sociedade, então, do Império Egípcio? A sociedade egípcia, ela era dividida em classes sociais muito diferentes e que um grupo não tinha contato com o outro, ou melhor dizendo, um grupo não se misturava, não tinha como você passar de um grupo para outro. Como que nós conhecemos, então, isso? No topo da pirâmide, nós temos o faraó e a família real. O faraó, além de ele ser o chefe do Império Egípcio, ele também era uma divindade, ele era um deus, certo? Então, por isso, o faraó ele era o mais importante. Depois, nós vamos ter nobres e sacerdotes. Os nobres, nós podemos considerar que eles eram as pessoas que trabalhavam em cargos importantes para o faraó, como coletores de impostos.
E os sacerdotes eram os responsáveis por cuidar da religião do Egito Antigo. Em seguida, nós vamos ter os soldados, que eram quem fazia a defesa do império, os escribas, escriba, que tem a ver com escrita, eram funcionários responsáveis por organizar a escrita do governo. Eles estudavam muito para isso. Depois nós tínhamos os comerciantes, que faziam o comércio dentro do Império Egípcio, mas também para fora do Império. Os artesãos, que eram responsáveis por fazer produtos, alguns trabalhos para essas vendas. Os camponeses, que vão ser aqueles que trabalham na agricultura, que trabalham no campo. E, por fim, os escravos, que eram os que trabalhavam de forma mais pesada, que eram quem iam construir os grandes monumentos egípcios. Esses escravos, geralmente, eram prisioneiros de guerra e, infelizmente, não tinham como conseguir a sua liberdade. Para nós terminarmos, então, dentro também dessa cultura egípcia, nós tínhamos a religião, que é muito diferente, talvez, do que você conheça hoje em dia. Pois a religião do Egito Antigo era uma religião politeísta. O que significa isso? Que eles acreditavam em vários deuses. Ou seja, o faraó, como nós vimos, ele era um deus, mas ele não era o único. Existiam muitos deuses a mais. Essa representação dos deuses poderia ser em forma humana, como o faraó, ou então em forma humana e animal, ou até mesmo em forma animal. Por exemplo, o gato. O gato era um animal muito sagrado no Egito Antigo. Os egípcios acreditavam em vida após a morte, ou seja, que quando as pessoas morriam, eles teriam uma vida após aquele momento. E por isso que eles praticavam a mumificação, que tem a ver com o que você conhece, das múmias. Ou seja, eles preparavam os corpos para que quando acontecesse aquela vida após a morte, a pessoa estivesse de uma forma bem recebida, intacta. Muitas vezes essas múmias eram enterradas dentro das pirâmides com centenas de pedras preciosas, joias, ouro, para que a vida dela, na vida após a morte, fosse de uma forma mais tranquila e mais favorável para essa pessoa. Pessoal, por hoje é só, encerramos aqui a nossa aula. Esperamos que vocês tenham entendido, esperamos que vocês tenham gostado. E lembrando que nós estudamos o capítulo 5 do nosso livro de história. Então, qualquer dúvida, você pode recorrer ao livro. Forte abraço a todos e até mais.